Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vamos então neste vídeo resolver assim aqui uma série de questões iniciais muito simples, mas trabalhando já o conceito de equilíbrio, mas na prática, na resolução de problemas. Temos então aqui o seguinte exercício, tenham atenção ao gráfico indicado aqui em baixo. É fundamental que vocês analisem sempre que tipo de gráfico é que é este. Olhando aqui temos um gráfico das concentrações em função do tempo. Ok? Extremamente importante identificarem que tipo de gráfico é que têm à vossa frente. Neste gráfico está então registado, por acaso aqui está dito, está então registado o modo como variam as concentrações, quer dos reagentes e dos produtos da reação ao longo do tempo, num sistema onde ocorre a seguinte reação de equilíbrio. Temos então aqui o hidrogênio mais o iodo, o que assim numa reação reversível dá iodeto de hidrogênio. Primeira questão. Quais são as concentrações iniciais dos reagentes? Vocês terão que responder a isto olhando simplesmente para o gráfico, não têm outra hipótese. E deverão aqui saber no gráfico, quer dizer, isto basicamente olhava-se para aqui, né? Vês que os reagentes é hidrogênio e iodo e tem então assim aqui esta curva. Tem assim aqui esta curva e podem visualizar ali as concentrações quer do hidrogênio, quer do iodo. Isto é no tempo zero e no tempo zero, que é as concentrações iniciais, é exatamente igual a 1. Então teremos assim a concentração do hidrogênio é exatamente igual, né? Vemos ali que é igual à concentração do iodo e são ambas iguais a 1 mol por decímetro cúbico. Questão 10.2. Em que instante se atingiu o equilíbrio? Justifique. Bem, lembra-se do vídeo teórico. Quando é que atingimos o equilíbrio? Quando temos um gráfico de concentração, quer dos reagentes, quer dos produtos, em função do tempo. Atingem o equilíbrio a partir daquele ponto onde as concentrações, quer dos reagentes, quer dos produtos, se mantêm constantes. Olhando assim para o gráfico, é exatamente a partir deste tempo, ou seja, do tempo aqui do instante 4, que as concentrações, quer dos reagentes, quer dos produtos, se mantêm constantes. Então, é neste tempo que se atingiu o equilíbrio. Então, colocaremos aqui T4, porque as concentrações, vocês escrevam isto, quer dizer, as concentrações quer dos reagentes, quer dos produtos, são então constantes. Escrevam isto por extenso. Bem, na questão 10.3 perguntam-me o seguinte: determina então o valor da constante de equilíbrio à temperatura a que foi feita a experiência. É só seguirem a fórmula, né? Como é que vocês calculam a constante de equilíbrio? Será igual ao quociente entre as concentrações, os produtos, né? Entre as concentrações dos produtos, a dividir então pelas concentrações ou pela multiplicação das concentrações dos vossos reagentes, tendo sempre em conta aqui os coeficientes estequiométricos, porque eles serão os expoentes das vossas concentrações. Ou seja, olhando aqui, a constante de equilíbrio vai ser assim a concentração de iodeto de hidrogênio, mas elevada ao quadrado, né? Tem ali o coeficiente estequiométrico 2, a dividir então pela concentração de hidrogênio vezes a concentração de iodo. Isto agora é uma questão de observarem o gráfico, né? E colocarem então os respectivos valores. A concentração de iodo no equilíbrio é exatamente igual a este valor. Temos aqui uma unidade dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes, quer dizer que cada parte vai valer 0,2, tem aqui 1,2, 1,4, 1,6, terei então assim 1,6 ao quadrado, a dividir pela concentração de hidrogênio no equilíbrio, que é 0,2, né? Estou a ler aqui no gráfico, no equilíbrio é 0,2, então terei aqui 0,2 vezes 0,2. E isto agora é mesmo uma questão de fazerem um cálculo na máquina. Temos então 1,6 ao quadrado, a dividir por 0,2 vezes 0,2. O que isto me dá então igual a 64. Quer dizer, concluímos que a constante de equilíbrio é exatamente igual
a 64. A constante de equilíbrio não tem unidades, é adimensional. Vocês estão a dividir mol por mol. Bem, aqui, cuidado aqui nestas formas. Há pessoas que exigem que vocês coloquem o E para referir que é a mesma concentração no equilíbrio, porque estão a calcular a constante de equilíbrio. Se bem que, pessoalmente, não ligo muito a isto, porque se estiver a calcular a constante, uma espécie de constante fora do equilíbrio, eu designo como quociente da reação. Daí esta questão, quando é KC, obviamente estamos sempre a falar no equilíbrio. Mas tenham cuidado a isto, vejam lá se as vossas pessoas não exigem que coloquem ali o E, porque já tem casos de alunos que me disseram que sim, e então coloquem, vejam o que é que o vosso professor pretende, ok? Agora, falta então responder aqui à questão 10.4, são questões muito simples, muito iniciais, é mesmo para a gente entrar dentro dos filmes. Na 10.4 dizem-me o seguinte: qual dos gráficos seguintes representa a variação das velocidades das reações direta e inversa até se atingir o equilíbrio? Bem, este gráfico é sempre igual, Lembrem-se da aula de introdução ao equilíbrio, onde uma das características do equilíbrio era que, a partir desse momento do estado de equilíbrio, a velocidade da reação no sentido direto é exatamente igual à velocidade da reação no sentido inverso. Isto é no momento do equilíbrio. Reparem aqui neste gráfico 1, nunca as velocidades são iguais, então este não pode ser. Aqui no gráfico 2, nunca as velocidades a partir de um determinado momento são iguais, então só pode ser o gráfico 3. Reparem, a partir assim aqui deste momento, a velocidade no sentido direto iguala a velocidade no sentido inverso, quer dizer que o gráfico só pode ser então o gráfico 3. Fica então aqui a sugestão de resolução para estes problemas, são assim mesmo básicos, é mesmo assim aquela tipologia de problemas iniciais relativamente a estas questões sobre equilíbrio químico. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço.